Boa noite. Falando nossa palestra hoje virtual em função do isolamento, mais uma. Nós somos da Fraternidade Espírita André Luiz, que fica aqui em Teresina, no bairro de Seu, bem pertinho ali da centro da Praça Cultural. Palestras sempre às sextas-feiras. Na terça nós temos o Evangelho, sempre, além de demais atividades semanais. Agora, durante a pandemia, estamos levando ao ar, nas terças-feiras, normalmente, o Evangelho, e nas sextas-feiras, como é hoje, o dia da nossa palestra de assuntos diversos, palestras doutrinárias. Eu me chamo Altair Esteves, estou falando de home office, gostaria muito de estar presente aí na casa, e sempre dizendo com muita fé e esperança, o pior já passou. Logo, logo teremos palestra, todo mundo lá na nossa casa, Fraternidade Espírita André Luiz. Legal? Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo em toda parte desse mundo, nossos irmãos do André Luiz, mas pessoas de qualquer credo, de qualquer religião, meus amigos de todas as esferas, obrigado por estar sintonizado nesta hora. E avisar logo desde então que para aqueles que não pegarem do começo, avisar aqueles que não ouvirem, que a partir de amanhã vai estar no meu perfil lá no YouTube, como também aqui no Facebook, e no Facebook, no perfil da Fraternidade Espírita André Luiz. Quero agradecer a espiritualidade amiga por ter essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui nessa hora. A minha amiga Joaninha, que sabemos atravessou uma jornada difícil, ainda está, mas tem trabalhado incansavelmente. Ela que me convidou para fazer esse trabalho de hoje. Meu abraço à minha amiga Zolete, nossa presidente, e a todos os irmãos. Legal? Vamos aqui com o tema de hoje, muito interessante, que você já sabe logo o que você vai ser quando crescer. Antes, vou ler aqui uma posição do livro Ceifa de Luz, uma mensagem interessante que nós temos que seguir o seguinte: e em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio, no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estais na terra, de alma condicionada às leis do espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nós nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas e invariavelmente em nossas próprias mãos. Com esta mensagem linda, que foi escolhida por acaso, mas que cai bem certinho no nosso trabalho de hoje. Antes, porém, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, para nos abençoar, nos inspirar, nos fazermos crescermos durante este trabalho, que nós sejamos inspirados, iluminados, que nossos caminhos sejam abertos em direção ao crescimento espiritual, objetivo de nossa passagem por este terreno. Obrigado, meu Deus, por ter a oportunidade, que todos fiquem à vontade, que todos fiquem preenchidos e que todos, ao terminar esse trabalho, possam estar melhores do que quando chegamos. Assim, pedimos permissão para iniciar os trabalhos dessa noite. Assim seja. Graças a Deus. O que você quer ser quando crescer? Ora, queria dizer para vocês uma mensagem interessante. Sinto que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação de nossos desejos corpóreos. Essa frase, esse pensamento, lógico que não é meu, é de Mahatma Gandhi. E essas são as palavras que eu queria abrir esses trabalhos, fazendo a você um apelo de ficar conosco, essa energia positiva
de lá para cá, eu daqui, você daí, e nós fazemos uma palestra como se todo mundo estivesse ao vivo, porque realmente, pensando assim, eu sinto bem próximo de você, aí sentado na sua casa, onde você estiver. Mas essa pergunta é o que nós fazemos muito para as crianças. Quem não já perguntou para uma criancinha de 4, 5, 6 anos ou até mais, pergunta do tio, do avô, do vizinho que chega, ô filhinho, ô filhinha, o que você quer ser quando crescer? Bom, quando nós crescemos, para ficarmos grandes, sabidos, teremos que vencer algumas coisas, muitas coisas, para não ter que progredir muito. A gente sempre quer progredir. E as perguntas que vêm logo em seguida é como você vai crescer? Está estudando? Está respeitando? Está sendo bom filho? Está sendo um bom coleguinha? Lá na escola está bem? As pessoas mais amigas fazem essas perguntas, né? Mas para isso tem que ter o quê? O progresso. E o que é o progresso? Aí que vamos chegar. Então, segundo o nosso dicionário, diz que o conjunto de mudanças ocorridas no curso do tempo. Mas fala também de evolução. Evolução é o nosso progresso. E a gente aprendeu que tem duas formas de progresso. O progresso intelectual e o progresso moral. Ora, o progresso moral depende do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Nós temos várias formas do progresso material e isso está estampado, está em todo lugar, por onde nós olharmos a presença das coisas construídas para nosso bem-estar, para nosso lazer, para trabalhar, para progredir. Eu só estou fazendo essa palestra aqui por conta do progresso material da ciência da computação, que chega o momento de eu poder falar para o Brasil todo, para o mundo todo, quem se ligar, poder falar com vocês como eu estivesse presente fisicamente. Muito bem, mas eu queria dizer para vocês que está aí sentado na poltrona, ou deitado na sua cama, você esperando se está, ou ainda, final do trabalho, o mundo lá fora está rolando sem você. Não queria te dizer isso, mas é verdade. Lá fora, as plantas se renovam suas folhas, elas florescem e dão frutos e também morrem. Enquanto você está aí deitada, está acontecendo um montão de coisas. É capaz daqueles pratos que ficaram sujos lá na cozinha, eles continuam sujos. E vai aparecer umas baratinhas, umas formigas, se tiver açúcar, e vão estar lá, quer você queira, quer não. Elas vão estar lá porque isto é o trabalho, é a natureza, é assim que funciona. As pessoas, enquanto você está aí, as pessoas se conhecem, as pessoas se enamoram, as pessoas se unem, geram filhos e também morrem. O seu próprio corpo, o meu corpo, já não tem a mesma composição de quando nasceu. Este eu que você está vendo aqui agora, não foi exatamente esse corpo que nasceu, saiu do ventre da minha mãe, há 61 anos atrás. Porque as nossas próprias células são renovadas, elas se multiplicam, morrem, geram outras células, até os ossos que nós temos não são mais os mesmos. Tudo é recriado. Então, dando lugar, as células também morrem. Morrem, dando lugar a outras células e o corpo apenas era um projeto e eu continuo por aqui, mas é outro corpo. Mas os animais e nós nos renovamos sempre num processo maravilhoso que não podemos prever o fim. Esta é que é a verdade. Então, o progresso é realmente, meus amigos, é realmente uma lei. Uma lei, sim senhora, como lei que se realiza independente da vontade do homem. Ele está andando, quer você queira, quer não, quer eu queira, quer não. O sentido do progresso abrange a ideia de perfeição. Todo mundo que trabalha quer chegar a lugar melhor, quer aperfeiçoar seu trabalho, aperfeiçoar chegar a procurar a felicidade pura, a felicidade eterna. Veja bem, meu amigo José Rodrigues, meu grande amigo, escultor de metais, que aproveita material reciclado, a reciclar,
ele sabe muito bem que a primeira escultura que ele fez não tinha nada a ver com a escultura que ele faz hoje. Um maravilhoso trabalho competente. Por quê? Porque é o progresso do trabalho dele em procura da perfeição. E por mais que ele trabalhar bem, ele sempre vai achar que pode fazer melhor. Para isso, Deus lhe deu a inteligência. Sucesso para você, meu amigo Zé Rodrigues. Você está progredindo. O progresso moral, então, é o processo que o homem realiza para chegar ao quê? À perfeição. Enquanto a gente trabalha para fazer um objeto melhor, nós também tentamos trabalhar para fazer nós melhores. O objeto de quê? Nós, objeto da criação divina. Mas só que ele colocou nós aqui pequenininhos, feinhos, e nós nos carregamos de dar continuidade a esse trabalho. Nós nos carregamos de nos promover a algo melhor. É por isso que nós estamos nesse processo de crescimento. Muito bem, mas o progresso intelectual abre caminho para o progresso moral. Fazendo com quê? Fazendo com que nós podemos compreender, divisar o que é bem, o que é do mal. Assim podemos fazer escolhas. Por isso que existe o progresso material e o progresso moral. Eles não andam juntos, mas tem a ver, um persegue o outro. E um dia hão de chegar juntos. A medicina um dia vai chegar junto com a espiritualidade, com a moral, com o valor que nós temos enquanto seres espirituais, seres morais. Todas as ciências vão chegar junto. O homem, desde então, pode escolher, porque ele vê as duas coisas, ele vê o mal e vê o bem. Ele pode escolher, então, isso, desenvolvimento do livre-arbítrio, este que acompanha o da inteligência e aumenta o quê? A responsabilidade de nossos atos. Essa ciência que nos traz, que progride, que muitos acham que é independente, acham que as pessoas, os cientistas são materialistas, a gente sabe que muitos deles já tiveram que procurando, tiveram que se converter, baixar a cabeça e ceder à verdade. Essa semana terminei de ler um livro, chama-se A Fuga do Campo 14, que trata de um prisioneiro que nasceu num presídio na Coreia do Norte. Ele fugiu de lá em 2005, ele nasceu lá, filho de pais e mães, pai e mãe prisioneiros políticos daquele país, fugiu em 2005, em 2012 ele conseguiu um livro ser publicado com as informações dele, e eu não sabia, através de uma pessoa, amiga minha, que mora no exterior, me deu a dica desse livro, via o WhatsApp. Eu localizei esse livro na internet, que não tem para vender por aqui fisicamente, e eu li este livro, chegou às minhas mãos um livro que conta essa história. Então, não fosse tecnologia, não fosse a ciência, eu não poderia estar falando disso agora. Então, caminhando sempre a ciência e a espiritualidade, o material e o imaterial, o progresso intelectual e o progresso moral, um dia vão chegar todos juntos. Então, uma pergunta que as pessoas fazem: pergunta que fazem muita gente, no meio de tanta violência que acontece, eu não vou aqui narrar porque são muitas, tantos crimes, estamos mesmo progredindo? A pergunta que não quer calar. Só que, meu irmão, o que nós observamos, o que nós vemos, o que está estampado toda hora na TV, nas mídias de comunicação, é o que é visível, o que está tocando é o progresso material, é o tecnológico, é o intelectual. Essas coisas abundam em cima da gente, nos perseguem, nos maltrata, nos espezima a cada instante. Mas, no entanto, o progresso moral tem seu compasso, do seu ritmo, e não necessariamente o mesmo, como nós falamos antes, mas ele tem seu ritmo próprio. Então, basta olharmos, não a unidade de cada caso, mas o todo. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas a camada de pessoas que querem melhorar cresce cada vez mais. A gente pode dar vários casos por aí. Então, entre esses povos civilizados, que o progresso intelectual tem recebido no correr desse século,
todos os incentivos. Para o progresso intelectual vem incentivo de todos os lugares. O progresso moral é mais restrito, é mais comunicação, é mais de pessoas bondosas que muitas vezes se submetem, se sacrificam para chegar às pessoas no ensinamento. E mais difícil ainda, a transmissão dos pais para os filhos. É cada vez mais difícil fazer isso. Mas está acontecendo. Então, muito falta para que o progresso moral se ache no mesmo nível do intelectual. Entretanto, comparando os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego, na verdade, negaria o progresso realizado. Então, essa marcha ascendente de progresso moral não vai parar. Não vai parar até que nós chegamos a um porto do espírito puro. Então, eu queria que pensasse aqui algumas considerações para nós provarmos isso que nós estamos falando. Será que nós cometemos crimes contra as mulheres mais do que há 100 anos atrás? Será que nós cometemos hoje? Só para você ter ideia, tem apenas 122 anos que as mulheres no Brasil tiveram o direito de cursar a universidade. 122 anos. Nossa história da humanidade tem 5.000 anos de história contada, né? A história começa a contar a partir da hora que teve a escrita. Então, em 5.000 anos, há 122 anos, no Brasil, que as mulheres puderam cursar a universidade. Apenas 88 anos que as mulheres no Brasil tiveram o direito do quê? De votar. E outra coisa, tem bem menos de 50 anos em que as mulheres podiam ser assassinadas pelos seus próprios maridos em caso de adultério, provado na lei com base no artigo 25 do Código Penal, que diz que é legítima defesa da honra. Isso ainda tem argumentos de advogados no Brasil que tratam disso para defender os réus no Brasil em caso da espécie. Mas nós temos, será que hoje, com o avanço de lei Maria da Penha, as coisas que a gente vê falar hoje estão muito melhores, porque hoje tem regra e as pessoas não veem com esses mesmos olhos criminosos de como se via as mulheres no passado. Eu quero lhe perguntar, o trabalho infantil é maior ou menor do que 50 anos atrás? Por que 50 anos atrás? Porque 50 anos atrás eu tinha apenas 10 anos de idade e eu trabalhava de sol a sol na roça. Eu, Altair José Esteves. Minha mãe colocava hoje, eu amo minha mãe e tudo mais, mas nós trabalhávamos e estudava quando desse para estudar. Então, hoje em dia, se um pai ou a mãe colocar alguém na escola como eu fui tratado, ele ia o quê? Ia capaz de perder a guarda dos filhos se não houvesse delitos, crimes piores sujeitos a restritivo de liberdade. Então, estamos bem melhores. Se existe trabalho infantil hoje, existe pessoas perversas que não deixam seus filhos brincarem e estudarem como é direito. Mas não é mais como antigamente. Hoje o homem de raça negra é mais maltratado, injustiçado do que há 80 anos? Não. Há 80 anos, um negro no Brasil, nos Estados Unidos, não podia ainda ter o direito de entrar onde quisesse, não. Nós tivemos casos no Brasil de cantores famosos que foram impedidos de entrar no show, contratado para ele trabalhar, porque ele era de raça negra. A pessoa que estava na porta, o porteiro não entendeu a história e barrava todo negro e ele não pôde cantar. Então, hoje não. Este mês passado, uma pessoa foi assassinada, um negro nos Estados Unidos, deu um rebuliço no mundo inteiro. As pessoas estão conscientes, não pode mais fazer isso com ninguém, nem com um homem de raça negra, nem um homem de raça oriental, índio, quem quer que seja, ninguém, não pode. E as pessoas estão sabendo disso, então nós estamos muito bem avançados nessa história também. Como nós tratamos as pessoas que têm preferências sexuais diferentes das tradicionais? Há muito pouco tempo atrás, uma pessoa que existia preferência que não fosse homem ou mulher, era muito maltratado, não tinha emprego, era rejeitado, ele pegava empregos, subempregos em alguma área de circo, alguma coisa assim, não conseguia um trabalho. Isso não tem muito tempo, isso não posso precisar. Mas hoje em dia não é uma classe, é cada um de nós. São o mesmo direito de quem é de qualquer outro aspecto físico, de qualquer gênero, todos nós somos iguais e as pessoas sabem, as leis sabem, o governo sabe. Existem exceções, claro, que maltratam todos nós, como também maltrata sobre outros aspectos, cada um de nós
mas nós estamos dando. Então nós estamos num progresso moral muito grande. Então, mas eu queria tratar então, dentro da nossa doutrina, aquela pergunta bem chave, que é fácil de responder, difícil de executar por muita gente. Qual o maior obstáculo ao progresso? O progresso está andando, mas por que não anda tão rápido? Por que não é mais eficiente? O orgulho e o egoísmo. Nós chamamos isso de grandes chagas da humanidade. Ao progresso moral, por enquanto, porque o intelectual não é prejudicado, ao contrário, as pessoas querem mais ter orgulho, querem realizações. Para a indústria crescer, depende que as pessoas comprem mais, que seja o maior consumidor, e consumidor de cada coisa mais, que se usa menos. A pessoa é capaz de comprar uma camisa dessa que eu estou usando por dentro aqui. Ela posso usar 3, 4 anos, ela não se acaba, essa camisa não se acaba, mas as pessoas, depois que saem na rua 3 vezes com a mesma camisa, já acha que todo mundo já viu. Teresina tem mais de 1 milhão de habitantes, mas todo mundo já viu, a camisa não presta mais, já acabou a validade, e assim por diante. E por isso, esse orgulho que emperra o crescimento, o progresso, não que emperra, atrasa. Então, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica, faz potencializar a atividade daqueles vícios, desenvolvendo o quê? A ambição, porque o orgulho, a vaidade traz ambição. Então as pessoas querem muito mais, e querem muito mais além de, vai muito mais, querem que os filhos tenham, querem que os netos tenham. E assim, eu vou falar mais adiante sobre isso, mas essa ambição, muitas vezes degenerada, não tem mais limite. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo perguntava, ouvindo a televisão, eu disse: Altair, esse povo que tem essa corrupção, parece, não se cansa de roubar, não, digo, querida. Infelizmente, parece que não. Eles não se cansam porque eles querem mais. Então, o gosto das riquezas, que a seu turno, incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito, assim que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Aí que está. Do próprio mal pode nascer o bem, porque são diferenciados, é demonstrado o escândalo que há, a diferença abismal entre os dois, e aí nasce porque a gente passa a entender o tão profundo que é o nosso abismo, onde nós estamos nos enterrando por conta da vaidade e do orgulho. Então, egoísmo é irmão gêmeo da negligência, da neutralidade, da omissão. O Papa Leão XIII disse uma coisa interessante no começo do século passado: a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Interessante, quando a gente se omite, os audaciosos crescem mais. Foi assim que aconteceu com o Mestre Jesus, que deu o exemplo da caridade, do amor e do perdão. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Pois o Pôncio Pilatos pegou e fechou, lavou as mãos, perguntou apenas, dizendo: que me importa? Então ele animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo. Ele reconheceu que Jesus era justo e perguntou: por que queres crucificar? Mas ele deixa que Jesus vá para o suplício. E ele passou para a história como uma pessoa que não quis se arriscar a sua postura, da posição que estava. Passou para a história como um juiz omisso, o juiz negligente, que tinha informação certa para inocentar o Cristo naquela condição de réu que estava, porque para abrilhantar e crescer perante o seu governo, os seus pares, perante o povo que pediu a crucificação de Cristo. Então, ele queria o quê? O egoísmo. Ele pensou nele mesmo, tão somente nele mesmo, e manteve-se neutro e omisso diante daquela situação. Então, o orgulho, meus irmãos, é o causador de todas as misérias do mundo. Não adianta. Se qualquer um que a gente procurar saber, sempre tem um orgulhoso à frente, assumindo a posição de líder ou falso líder. É a negação da caridade e, por conseguinte,
o maior obstáculo à felicidade dos homens. Porque o caminho da perfeição é a felicidade. Então, se temos isso no meio, nós vamos retardar esse caminho. Pensamos em nós mesmos, as mesmas crianças a quem nós perguntamos o que ele quer ser quando crescer. Na educação dos nossos filhos, como é que nós fazemos? Nós pegamos e encaminhamos eles para que tenham uma profissão mais rentável. Não é nada demais ter uma profissão rentável. Tranquilo, calmo. Interessante é se ela quer isso, se ela foi programada, se ela quis isso quando ela veio para cá, se vai desenvolver uma habilidade que já vinha. Ou então nós nos enganamos quando a gente vê uma criança com 3 anos de idade tocar um piano. Será que ele nasceu, aprendeu em 3 anos enquanto mamava em sua mãe? Não, já sabia. Aí poderia ser um grande músico e ensina-lhe a profissão outra, de engenheiro, medicina, direito, advogado, para juiz, porque dá mais dinheiro. E não é errado ter dinheiro. O errado é pensar com o dinheiro. Como se o dinheiro tivesse raciocínio, o dinheiro tivesse cérebro. Não. Quem tem somos nós. E nós temos cérebros e temos livre-arbítrio. Como estamos criando e educando nossos filhos? Nós estamos para serem ricos, simplesmente para serem poderosos, para serem famosos. É isso que nós estamos criando nossos filhos. Lembrando, o Mário Sérgio Cortella, grande palestrante, psicólogo brasileiro, filósofo brasileiro, ele disse que é muito diferente a diferença entre ser famoso e ser importante. Precisamos ser alguém, palavras dele, precisamos ser alguém que faça falta a alguém. Precisamos ser importantes, precisamos importar para alguém. Eu pergunto, eu importo para você? Você é importante para seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua mulher, para seu esposo? Você é importante para o seu bairro, para as pessoas do seu condomínio? Você é importante para o porteiro do seu prédio? Ou você é famoso? Porque o repórter lhe chama para dar entrevista. Então, isso não é ser famoso. Precisamos importar para alguém, isso não ser famoso. No sentido de ser notícia que deseja a glória. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma pessoa que fez uma música, e a gente aqui do Maranhão, a Caneta Azul, passou uma semana, só se cantava a Caneta Azul. Ele sumiu, ele foi famoso durante uma semana, 15 dias no máximo. Ninguém sabe o que é feito dele mais. Então ele foi famoso, ele foi importante? Eu diria que não. Talvez até seja importante para os filhos, para a família dele, a gente não sabe. Mas famoso, mas importante para nós, sociedade brasileira, consumidores de música brasileira, de repente ele não é mais. Precisamos que no futuro nós e nossos filhos sejam importantes. Para quem? Para a família, para os amigos, para a cidade, para o país, para a humanidade. Nós precisamos crescer para ser importantes, para que as pessoas saibam reconhecer que você fez algo por ele, pela cidade, por alguém. E você pode até se tornar famoso. Tem importantes que são famosos, claro, mas nem todo famoso é importante. Não existe no mundo quem não seja afetado por essas mudanças que acontecem na sociedade. Pessoas isoladamente que constroem algo, termina influenciando outros. Qualquer posição que se encontre de forma social, cultural e espiritual. Estamos todos ligados. As coisas que se constroem estão ligadas a gente. As coisas que se fazem também tocam a gente. Nós somos atingidos por mudanças, queiramos ou não. Estamos conscientes ou não. Se nós nos alienarmos, nós ficarmos em casa, parados, o mundo lá fora está rodando, aí nós seremos levados como rolo, tocado, enxotado, sem ter escolhas e sem saber por onde estaremos caminhando, porque nós não acompanhamos o progresso, nós não sentimos as coisas acontecerem, nós não sentimos o pensar dos outros, nós não sentimos as dores dos outros, nós também não vemos as coisas, apenas vultos que passam, como que a gente está andando no carro e vê passar as imagens pela janela enquanto andamos em alta velocidade. O progresso, meus irmãos, é principalmente resultado do esforço individual que está na gente.
Quando maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso é fruto do próprio trabalho, do esforço para ser melhor. Enquanto nos avançam rapidamente, porque tem uns que crescem muito rápido, eles entorpecem os outros nas fileiras inferiores. Outros entorpecem nas fileiras inferiores, melhor dizendo. São eles, pois, os próprios autores de sua própria situação, feliz ou desgraçada. Nós que construímos isso, conforme a frase de Cristo que diz, e a gente sabe, cada um segundo o quê? Segundo as suas obras. Vou repetir. Cada um segundo suas obras. Nós construímos, nós somos avaliados, nós deixamos nossa história baseada no que a gente fez. E o que a gente fez de verdade, não o que aparentamos fazer, porque no final é esclarecido à luz da vida. Toda pessoa que se atrasa não pode queixar senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo de seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Claro, aquilo que a gente constrói com trabalho, com estudo, a gente vai dar valor, sim, isso é notório. Se a gente ganha 0,800, muitas vezes nós não damos o valor que ele merece. O progresso é individual, mas o resultado é coletivo. Do mundo, Cristo disse uma frase, tudo que Cristo disse é lindo, mas essa aqui eu tirei para hoje, para melhor esclarecer. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que haja escândalo, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. As coisas horríveis acontecem. E no Brasil e no mundo está cheio de coisa acontecendo. No meio de pandemia, que já não bastava para ser uma grande mudança na nossa sociedade, no meio disso tudo acontecem coisas realmente difíceis de explicar. São escândalos que acontecem na nossa sociedade. Mas, para muita gente, para uma sociedade, talvez para um Estado, talvez para um país, é necessário que isso aconteça, infelizmente. Mas, repetindo Cristo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Aquele terá um ajuste muito grande para encarar no futuro, encarnado ou desencarnado. Então, o mundo vai mudar. Não por conta da pandemia. A pandemia vai acelerar muita coisa. O mundo vai mudar porque sempre mudou. Quer nós queiramos ou não. Porque é o quê? É a lei do progresso. Vou te falar para você. O cheiro do feijão queimado na panela do vizinho mexe também com você. Aquele cheirinho que vem, que você vai dizer assim, se danou, porque estava se distraindo e queimou a panela lá, cuidado, aquele cheiro pode afetar você. Isso todo mundo está ligado. E você pode pegar boa lição, para ruim, para o bem ou para o mal, com a panela queimada do vizinho seu. Porque nós estamos ligados e é por isso que nós aprendemos no coletivo. Muitas vezes a pessoa que causa, que sente até uma dor, ele não vai aprender o tanto que o filho, que a esposa, que o marido, que o parente, que alguma pessoa ligada vai sentir. Muitas vezes alguém passa por um momento difícil e quem vai se tocar são pessoas que sequer ele conhece, que está longe, que vê na televisão, que sabe pela mídia de comunicação da cidade e sente e muda costumes por conta disso. Interessante que isso engloba o crescimento, porque são atos assim que faz com que a sociedade como um todo cresça e progrida. Então, reconhece o verdadeiro espírito, o homem, de modo geral, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.
Nós estamos todos cheios de pensamento, porque nós somos impuros, nós somos imperfeição, nós estamos aqui para isso. Se nós fôssemos espíritos puros, nós não morávamos aqui, não, nós estávamos lá em cima, nos mundos maravilhosos. Jesus disse, eu tenho muitas moradas lá, se não fosse eu vou, não teria dito. Mas tem muitas moradas, mas nós estamos aqui e agora, vivendo, aprendendo, ensinando, tentando ser melhor. Tentando ser melhor hoje do que fomos ontem. Tentando ser melhor amanhã do que estamos sendo hoje. Então, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme à vontade. Vou repetir. Se tem firme à vontade, se tiver firme à vontade, ele se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue. Lembramos aquela parte do Pai Nosso que eu acho maravilhosa, nos livra da tentação. E a gente pensa sempre que é livrar do mal. Acho que é o mal dos outros, violência que vem. Não, Jesus livrar do mal que há em nós, em cada um de nós. Então, ele livrar daquelas tendências. Para livrar do mal, nós temos que estar em prece para ser o quê? Melhor. E fechar uma barreira para qualquer tipo de inclinação de pensamento. Porque nos pensamentos, palavras e ações, tem que vedar no pensamento. Para, stop, não vai para frente. Fica em Deus sem esta tentação. Olha, o progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, nós já dissemos. Mas o que não se consegue em dado tempo, alcança no outro. Já dissemos também. Mas eu queria dizer agora diferente. De modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível lá na frente. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente. Pessoas analfabetas ou de pouca escolaridade, de comportamentos sublimes. Você quer ver uma coisa? Todo mundo sabe que eu adoro poesia, eu vou. Meus versos é como semente que nasce à riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Claro que isso quem disse não fui eu, quem diz isso aí foi Patativa do Assaré, um famoso cantor analfabeto aqui do Ceará, pessoa maravilhosa que escreveu, compôs várias músicas que cantou Luiz Gonzaga. Ele era analfabeto, um homem simples, de cada tema interessante. Muito bem, pessoas analfabetas ou de pouca escolaridade, de comportamentos sublimes. E que é um comportamento sublime? É de alguém que fiscaliza, que controla seus pensamentos, sua palavra e suas ações. Esse tipo de gente são sublimes, evoluídas muito mais do que pessoas que têm todos os diplomas e pós-diplomas que pode-se ter nas grandes centros de estudo do mundo, mas que não conseguem evoluir moralmente. No entanto, o progresso intelectual pode engendrar, pode disparar o progresso moral, fazendo compreensível. A gente tem que compreender isso. Então, se a gente tem o desenvolver o livre-arbítrio, que esse sim vai acompanhar a inteligência e aumenta o quê? A responsabilidade de nossos atos. A gente compreendendo os dois faces da moeda, os dois lados das coisas, nós vamos ter essa responsabilidade de escolher o que há de melhor. Eu queria dizer uma coisa para muita gente que gosta de viajar por aí afora, que já foi passear muito, e é bom, eu também já fiz, mas eu queria dizer uma coisa para os que não foram ainda. A Terra não é um resort em ilha paradisíaca. Não, não é não. Aquilo que a gente vai passar 3 dias, uma semana, gasta o dinheiro do ano todinho. É só aquele dia mesmo. Mas a Terra, o dia a dia é esse que nós estamos vivendo agora. Com essas dificuldades, com essas labutas, como diziam meus pais. Viemos para trabalhar e resgatar dívidas. É a nossa missão na Terra. Não tem outra. Teremos momentos de lazer, teremos momentos de alegria, momentos de passeio, de descontração, para relaxar um pouco e depois tocar na segunda-feira, como diz, a gente tem um trabalho semanal, mas nem todos nós não somos de ferro. Então,
aqui nós retornamos na trajetória de crescimento, aprendendo e ensinando a cada dia uma nova lição, como nos ensinou o grande compositor Geraldo Vandré. Vou repetir, retomamos na trajetória, aprendendo e ensinando a cada dia uma nova lição. Sobretudo ensinando o quê? Aos nossos filhos, alunos, para você que é professor, e quaisquer que tenha ouvidos. Jesus dizia de vez em quando, quem tem ouvidos, ouça. Que ficaremos grandes quando formos, sabe o quê? Capazes de entender o sentido da vida. Aquela vida que Jesus disse, que tenham vida, que tenham abundância. Então, é o sentido desta vida, conforme ensinou o Mestre Jesus. Então, nós vamos ensinar aquelas coisas para fazer com que as pessoas cresçam, mas cresçam no seu progresso, o quê? Moral. E o intelectual, sim, porque nós estamos vivendo em sociedade, nós temos que buscar, nunca disse aqui, não vou dizer que deve-se ficar em casa só orando e sem trabalhar, sem gerar o pão, e vai ser peso para os outros. Não. Os nossos maiores símbolos que tiveram, que a gente conhece, trabalharam para se manter enquanto dormia tarde e procurava tempo para ajudar os outros. Tem um tempo que eles têm que ceder e abrir mão para isto. Então, as pessoas têm falado bastante que após a pandemia, o mundo vai mudar. Tem umas pessoas que já mudaram até de ideia com isso. Olha, hoje eu estou completando 110 dias em casa. 110 dias, quase 4 meses. Já vi que algumas coisas eu vou mudar, vou fazer diferente. Na hora que eu puder, que abrir os porteiros aqui, eu vou fazer diferente. Ou melhor, não vou nem abrir a porteira, porque eu acho que vou ficar mais tempo em casa. Porque eu desenvolvi muitas habilidades que eu não tinha antes. E as pessoas hoje, quando vê escândalos acontecendo e chegando até nós através da mídia, vai dizendo, será que vai mudar mesmo? Não, no total não vai. Se olhar para as pessoas isoladamente, você não vai ver a mudança. Olhe para dentro de você mesmo e com o tempo olhe o cômputo geral. Talvez você que não sei qual é a idade que você tem, se tiver 80, 90, 100 anos, talvez não chegue a ver mudanças numa análise global, uma análise holística, pudesse ver. Mas o fato é que ela caminha, porque ela caminha no interior de nós, nas nossas organizações espirituais, nos nossos modos de pensar, muitos de nós. Cada vez mais pessoas pensando melhor, pensando no bem, há de neutralizar o grande mal que é formado pelo ponto geral. Não esquecer, nós somos um mundo de expiação e provas, caminhando para um mundo de regeneração. Então a gente pode saber que logo vai estar melhor. Nem todos caminharão nesse mesmo compasso. Nós somos uma fila. E tem gente mais adiantada, tem gente mais atrasada, mas nós estamos caminhando. As pessoas serão melhores e piores. O que vai acontecer? Para muita gente vai caminhar do mesmo jeito. Para outras será pior. E para muitas será melhor, porque nós vamos crescer. Vamos passar ainda por muitas coisas difíceis, mas nós vamos atravessar, porque não há tristeza, não há amargura que aconteça ao nosso redor, se dentro de nós estivermos fortalecidos. E é isto que eu queria passar para vocês na noite de hoje. Esse fortalecimento interior, nessa procura do nosso crescimento. Porque quando eu perguntar o que você vai ser quando crescer, quando nós crescermos espiritualmente, nós não vamos mais pensar em profissões, nós não vamos pensar nisso, naquilo. Nós vamos pensar sobre o quê? Em ser algo melhor, uma criação divina melhorada, uma criação divina evoluída, uma criação divina pronta, ou em caminho para a perfeição, para ser melhor, e buscar essa escada crescente e ascendente ao infinito em direção a mundos melhores. Mas até lá, tem muito caminho. Tem muito trabalho. O Cristo disse, meu pai trabalhou muito, mas trabalha até hoje. Ele disse há 2000 anos atrás, eu acredito que ele está trabalhando nesse exato momento. Sempre nós vamos trabalhar. Sempre nós vamos enfrentar dificuldades.
sempre nós vamos vencer. E vamos perder outras. Como o comandante de exército famoso perde batalhas, mas não vai perder o quê? A guerra. E é esta guerra, entre aspas, que nós estamos enfrentando com muita dificuldade para muita gente, muitos que fisicamente não acompanharam essa procissão, mas que fizeram parte dessa organização e a sua contribuição no meio de centenas de milhares de pessoas que desencarnaram e estão desencarnando, quem sabe, nesse exato momento. Mas o conjunto disso será a sua contribuição para o crescimento, pela melhoria espiritual de nosso país, de nosso planeta. As coisas mudam, porque mudam no conjunto, na amplitude do orbe terrestre, e todos dizem que precisava que acontecesse uma rebelião deste monte, e não era exército que ia fazer, foi a natureza que assim progrediu. Então, voltando ao nosso tema, o que você quer ser quando crescer? Eu vou dizer o que é que você não vai ser. Não vai ser uma pessoa orgulhosa e nem egoísta. Não, vamos deixar isso para o passado. O orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegando um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude, o quê? Espiritual. É isso. É isso que ele reserva para nós. Entretanto, por hora, por enquanto, para fechar a conta por aqui, enquanto nos encontramos no processo evolutivo que a lei do progresso faculta, então, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos. Só existe para eles a suprema felicidade. Ou por outros, pelos puros espíritos, que não se consegue senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Espírito puro, inteligência e moralidade. E é isso que nós estamos procurando no nosso caminho de crescimento. Moralidade, com todas as letras. Então, nesse progresso, nós não podemos chegar tanto faltando com essa verdade, ensinando coisas erradas, ensinando nossos filhos para ser uma grande profissão e esquecer dos irmãos, ensinando para nossos filhos que devem uma profissão, alguma coisa que vai render muito dinheiro, que ele vai ser muito poderoso, que ele vai ser o comandante, que ele vai ser o líder de tudo, esquecendo que ele é um grão. Por mais capacitado e habilitado que ele esteja no progresso intelectual, ele é apenas uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele é igual a todos os outros sujeitos aos mesmos defeitos, com as mesmas fraquezas, que aquele conhecimento não vai lhe levar para lugar nenhum no sentido intelectual. Então, seu pai, tio, amigo, vizinho, ao perguntar para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Eu diria que sejamos alguém capaz de entender os outros, respeitá-los e amá-los. Que cresceremos a cada dia procurando ser cada vez melhor. Foi assim que nos ensinaram, ser hoje melhor do que fomos ontem. Se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, se nós criarmos meninos e meninas para serem robôs guiados pelo consumismo, dotados de contas, de diplomas e pós-diplomas, sem respeitar os outros, sem dele fazer apenas para amontoar riquezas, para amontoar orgulho e arrotar orgulho em cima dos seus semelhantes, nós estamos transmitindo uma herança nociva. Nós estamos prejudicando o progresso, nós estamos prejudicando a criação. Que ensinamos nossos filhos a ser bem-sucedidos, que criem suas famílias, que avancem nesse campo intelectual, melhorando, contribuindo com ideias maravilhosas, científicas, do ramo da medicina ou qualquer outro ramo, mas que esse conhecimento seja capaz de ser retribuído como uma chuva que cai numa cidade por igual e pinga em todas as telhas.
que esse conhecimento possa lhe proporcionar uma condição de vida melhor, mais saudável, sim. Quem trabalha merece o gozo, sim, mas que seja ajustadas às normas de conduta do bem, do moral, da fé, da esperança, não só deles, mas de todos que o servem. Que essa pessoa que quer crescer muito e vale para você e para mim, nós estamos em crescimento, não é só para criança, nós queremos crescer sim, porque ainda sou um anão da forma espiritual, porque eu sou encarnado, eu vivo na terra, mundo de expiação e prova. Então nós também crescemos fisicamente, eu aqui com meu 1,74 m, mas sou um grão ainda, analfabeto ainda, tentando aprender as primeiras letras de uma lição divina, que é a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E quanto mais a gente estuda, a gente vê o quanto são pequenos, quanto somos pequenos, e quão grande Ele é, porque Ele ainda está. É essa palavra que eu queria passar para vocês na noite de hoje, mas eu queria dizer mais ainda sobre o progresso. Um poema chamado Avante. Peregrino da vida e da morte oriundo, avança do nascer o pôr do sol durante a evolução sem fim nos carreiros do mundo, pela onda do tempo a ressurgir constante. Das sombras da maldade à luz do bem fecundo, das ruínas morais ao triunfo pujante, aprende pouco a pouco e segundo a segundo, ergue em tudo a ti mesmo o teu grito, avante. Obrigado por vocês terem sintonizado conosco. Vamos encerrar esta transmissão agora, mas logo, fica ligado aí no seu Facebook, logo em seguida será iniciada outra live, agora o irmão vai fazer com você